Terra, o nosso guardião magnético. O nosso planeta está envolto numa força invisível, uma bolha magnética que nos protege da radiação implacável do espaço. Este campo magnético é gerado nas profundezas do núcleo da Terra, onde o ferro fundido flui como um vasto oceano em constante movimento. Imagine um ímã gigante no interior do nosso planeta, com os seus polos aproximadamente alinhados com os polos norte e sul geográficos da Terra. Este campo magnético atua como um escudo protetor, desviando o vento solar e os raios cósmicos prejudiciais que, de outra forma, destruiriam a nossa atmosfera e colocariam em perigo a vida como a conhecemos. Este escudo magnético é mais do que uma simples barreira protetora. É também uma espécie de farol de navegação. Durante séculos, os humanos confiaram em bússolas, que funcionam alinhando-se com as linhas do campo magnético da Terra, para explorar o globo, navegar pelos mares e encontrar o caminho de volta para casa. Os animais também, desde as aves migratórias às tartarugas marinhas, possuem uma capacidade inata de sentir o campo magnético da Terra e usá-lo como guia durante as suas longas viagens. No entanto, este campo magnético não é estático. Ele flutua, enfraquece e até inverte a sua polaridade ao longo de vastos períodos de tempo geológico. Estas inversões dos polos magnéticos, embora pouco frequentes, são um aspecto fascinante e importante da história do nosso planeta. Compreender estas inversões e os seus potenciais impactos é crucial, não só para desvendar o passado da Terra, mas também para nos prepararmos para o futuro. Gap 3. A explorar os mistérios do campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra é uma força complexa e dinâmica que fascina os cientistas há séculos. Neste capítulo, vamos mergulhar nos mistérios deste escudo invisível, explorando como ele é gerado, como muda ao longo do tempo e o que ele nos pode dizer sobre o funcionamento interno do nosso planeta. Também examinaremos as pesquisas e descobertas mais recentes no campo do geomagnetismo, lançando luz sobre os processos que impulsionam as inversões dos polos magnéticos e seus potenciais impactos no nosso mundo. Gap 2is. A formação do campo magnético da Terra começa no seu núcleo, um caldeirão turbulento de ferro e níquel derretidos. Este metal líquido, aquecido pelo decaimento de elementos radioativos e pela imensa pressão das camadas da Terra, cria correntes de convecção. Essas correntes, combinadas com a rotação da Terra, geram um poderoso efeito dínamo. Este dínamo é responsável pelo campo magnético que se estende até ao espaço, formando a magnetosfera. Gap 2s. Ao longo do tempo, o campo magnético sofre alterações. Ele pode deslocar-se, enfraquecer e até mesmo inverter-se completamente, como vimos com as inversões dos polos magnéticos. Os cientistas descobriram evidências dessas inversões em fluxos de lava antigos, onde a orientação dos minerais magnéticos aponta para um passado em que o norte era sul e o sul era norte. Essas descobertas ajudaram-nos a juntar as peças de um quebra-cabeças sobre a história magnética da Terra e a entender a frequência e o impacto dessas inversões. Gap 2os. Os avanços recentes na tecnologia de satélites e nas simulações de computador forneceram-nos uma visão sem precedentes sobre o geomagnetismo. Ao estudar as flutuações e anomalias do campo magnético, os pesquisadores podem prever melhor as mudanças futuras e seus potenciais efeitos na tecnologia e na biologia. Por exemplo, um campo magnético enfraquecido durante uma inversão poderia expor a superfície da Terra a níveis mais elevados de radiação cósmica, potencialmente afetando as comunicações por satélite, as redes elétricas e até os padrões de migração animal. Gap 2s. O estudo do campo magnético da Terra não se limita a entender o passado do nosso planeta. Trata-se também de preparar para o seu futuro. À medida que continuamos a explorar esta força invisível, descobrimos mais sobre os processos dinâmicos que moldam o nosso mundo e protegem a vida na Terra.
As inversões dos polos magnéticos não são apenas uma curiosidade geológica, elas têm implicações reais para a tecnologia e a vida na Terra. Neste capítulo, vamos explorar como as mudanças no campo magnético da Terra podem afetar tudo, desde as comunicações por satélite até aos padrões de migração dos animais. À medida que o campo magnético enfraquece durante uma inversão dos polos, o escudo protetor que desvia a radiação solar e cósmica prejudicial torna-se menos eficaz. Isto pode levar a uma maior exposição à radiação para os satélites, o que pode perturbar os sinais GPS, afetar as telecomunicações e até danificar os componentes eletrônicos dos satélites. GAP2Es. Mas não é apenas a tecnologia que está em risco. Muitas espécies de animais, incluindo aves, baleias e tartarugas marinhas, dependem do campo magnético da Terra para navegar durante as suas longas migrações. Um campo magnético enfraquecido ou errático pode levar à desorientação, afetando a sua capacidade de encontrar locais de reprodução, fontes de alimento e habitats seguros. Imagine as andorinhas, que migram todos os anos de África para a Europa, a perderem-se pelo caminho. GAP2Es. Além disso, o aumento dos níveis de radiação pode ter impactos mais amplos na saúde humana e no ambiente. Os investigadores estão a estudar como o aumento da radiação pode afetar tudo, desde os padrões climáticos até a incidência de certas doenças, como o cancro. É como estar mais exposto ao Sol, mas a uma escala muito maior. GAP2Es. Então, o que podemos fazer para mitigar estes efeitos? Os avanços na tecnologia, tais como componentes de satélite resistentes à radiação e modelos de previsão melhorados, podem ajudar a proteger a nossa infraestrutura. É como reforçar as paredes da nossa casa para a proteger de uma tempestade. Adicionalmente, compreender estas mudanças permite-nos preparar-nos melhor e adaptarmos-nos aos potenciais desafios colocados por um campo magnético em mudança. Ao explorarmos estes impactos, ganhamos uma apreciação mais profunda pelo equilíbrio complexo que sustenta a vida no nosso planeta e pela importância de proteger os nossos sistemas tecnológicos e o mundo natural dos efeitos das inversões dos polos magnéticos. É como proteger a nossa casa, o nosso planeta, para as gerações futuras. GAP2Es. A história do campo magnético da Terra está escrita nas rochas. Neste capítulo, vamos fazer uma viagem no tempo geológico, examinando as evidências de inversões magnéticas preservadas na crosta terrestre. Imaginem, é como descobrir os segredos da nossa casa, da nossa Terra. GAP2Es. Para desvendar estes segredos ancestrais, os cientistas usam uma técnica chamada paleomagnetismo. Ao estudarem as propriedades magnéticas dos minerais nas rochas, conseguem determinar a direção e a intensidade do campo magnético da Terra na altura em que essas rochas se formaram. É como ler o Diário da Terra, onde cada página revela um pouco do passado magnético do nosso planeta. Lembram-se dos diários que escrevíamos em São João da Madeira? Pois é, a Terra também tem o seu. GAP2Es. Uma das evidências mais fascinantes vem do fundo do oceano. À medida que a rocha derretida sobe das dorsais meso-oceânicas e arrefece, registra a direção do campo magnético da Terra. Ao longo de milhões de anos, estes registros criam um padrão de bandas magnéticas no fundo do mar, mostrando a linha temporal das inversões dos polos magnéticos. É como se o próprio fundo do oceano fosse um enorme gravador a documentar a história do campo magnético do nosso planeta. Imaginem a quantidade de cassetes que já lá devem estar. GAP2Es. Outra fonte de evidência fantástica vem das rochas vulcânicas. Quando a lava arrefece e solidifica, os minerais ricos em ferro alinham-se com o campo magnético da Terra. Ao examinar estas rochas vulcânicas antigas, os cientistas conseguem traçar a história das inversões dos polos magnéticos ao longo de milhões de anos. Imaginem, pegar numa pedra e ela vos contar a história da viagem magnética do nosso planeta.
É como ter um pedaço da história nas nossas mãos. Gap 2is. Estes estudos revelaram que as inversões dos polos magnéticos não são eventos aleatórios. Seguem um padrão complexo, mas perceptível. Embora o momento de cada inversão seja irregular, o campo magnético da Terra inverteu-se centenas de vezes nos últimos centenas de milhões de anos. É como as mudanças de tempo em Portugal, imprevisíveis, mas parte da nossa vida. Gap 2is. Compreender estes padrões ajuda os cientistas a prever futuras mudanças e a preparar-se para os seus potenciais impactos. É como ter um roteiro do passado, guiando-nos para uma melhor compreensão do que está para vir. Gap 2is. À medida que continuamos a estudar estes registros antigos, ganhamos não só conhecimento sobre a história magnética da Terra, mas também uma maior apreciação pela natureza dinâmica do nosso planeta. A história das inversões dos polos magnéticos é um testemunho do mundo em constante mudança em que vivemos, tal como a nossa própria sociedade. Gap 2is. Por isso, da próxima vez que tiverem uma pedra na mão, lembrem-se que ela pode conter a chave para desvendar os mistérios do passado magnético da Terra. Quem sabe, talvez encontrem uma na Serra da Freita. À medida que nos debruçamos sobre o futuro, temos de perguntar: o que reserva o futuro para o campo magnético da Terra? As previsões científicas atuais sugerem que uma inversão dos polos magnéticos não é apenas uma possibilidade distante, mas uma certeza eventual. Embora o momento exato permaneça indefinido, o enfraquecimento gradual do nosso campo magnético sugere mudanças no horizonte. Imaginem as implicações. Uma inversão dos polos magnéticos poderia perturbar os sistemas de navegação, afetar as comunicações por satélite e até representar riscos para as redes elétricas. Isto não é ficção científica, é um cenário para o qual os cientistas se estão a preparar ativamente. Monitorizar o campo magnético é um primeiro passo crucial. Satélites como os da missão SWARM, da Agência Espacial Europeia, estão a observar atentamente os movimentos e a intensidade do nosso campo magnético. Estas observações ajudam os cientistas a compreender as nuances das mudanças geomagnéticas e fornecem dados valiosos para previsões futuras. Reparem, é como estar atento à sardinhada na figueira da foz. Temos de saber para onde se movem os cardumes. Mas a preparação vai além da observação. Os investigadores estão a desenvolver novas tecnologias concebidas para resistir às flutuações de um campo magnético em mudança. Inovações na blindagem de satélites, sistemas de navegação aprimorados e infraestruturas de rede elétrica mais robustas fazem parte desta abordagem de futuro. Pensem, por exemplo, nos nossos engenheiros a preparar as comunicações na Ponte 25 de Abril para resistir a ventos fortes. Mas desta vez, o vento é magnético. Os decisores políticos também desempenham um papel importante. Ao integrar as descobertas científicas nos planos de preparação para catástrofes, o objetivo é mitigar os potenciais impactos de uma inversão dos polos magnéticos na sociedade. Campanhas de sensibilização pública e programas educativos são componentes vitais deste esforço, garantindo que as comunidades estejam informadas e preparadas. É como o plano de emergência para incêndios florestais, mas a uma escala global. O futuro pode ser incerto, mas através dos esforços conjuntos de cientistas, engenheiros e decisores políticos, estamos a tomar medidas para enfrentar os desafios de uma inversão dos polos magnéticos. A natureza dinâmica do campo magnético do nosso planeta é um lembrete do mundo em constante mudança em que habitamos, e a nossa capacidade de adaptação será fundamental para navegar por estas mudanças. Tal como nos adaptamos às subidas da maré em Aveiro, também nos saberemos adaptar a estas mudanças magnéticas. Gap 2is. À medida que continuamos a explorar e a compreender o campo magnético da Terra, não só desvendamos os mistérios do nosso planeta, como também nos preparamos para a jornada que temos pela frente.
Fiquem atentos enquanto nos aprofundamos no fenômeno da inversão dos polos magnéticos e nas suas implicações para o nosso futuro. É como um episódio da série Conta-me Como Foi, mas em vez do passado, estamos a explorar o futuro. Ao chegarmos ao fim da nossa viagem pela exploração do campo magnético da Terra, fica claro que esta força invisível é crucial para a identidade do nosso planeta. Desde guiar animais migratórios até nos proteger da radiação solar nociva, o campo magnético molda o nosso mundo de formas profundas. Refletindo sobre os esforços científicos para monitorizar e prever as mudanças no campo, vemos um esforço conjunto para nos prepararmos para possíveis inversões dos polos magnéticos. Esta preparação não se trata apenas de mitigar disrupções na tecnologia e comunicação, mas sim de compreender a própria estrutura do nosso planeta, tal como compreender os fenômenos cá em São João da Madeira, desde a sua indústria chapeleira até a produção de calçado. Ao desvendar os mistérios do campo magnético da Terra, os cientistas não só protegem o nosso futuro, como também desvendam os segredos da natureza dinâmica do nosso planeta. Este conhecimento dá-nos as ferramentas para enfrentar os desafios futuros com resiliência e adaptabilidade. Tal como a nossa seleção nacional de hóquei em patins se adapta às diferentes equipas e adversidades, o campo magnético lembra-nos da interconexão das forças naturais e da importância da investigação científica. Ao continuarmos a estudar e a aprender, equipamo-nos com as ferramentas para navegar num mundo em constante mudança. Obrigado por se juntarem a nós nesta exploração. Mantenham a curiosidade, mantenham-se informados e lembrem-se, a jornada para a compreensão do nosso planeta é contínua e está em constante evolução. GAP 2ex. A seguir, vamos mergulhar mais fundo no fenômeno das inversões dos polos magnéticos e as suas implicações para o nosso futuro. Fiquem ligados. A outra face da moeda. Compreender a inversão dos polos magnéticos. Imagine o campo magnético da Terra como um ímã gigante, com os seus polos aproximadamente alinhados com os polos norte e sul geográficos. Agora imagine esse ímã a enfraquecer lentamente, com as suas linhas de campo magnético a tornarem-se emaranhadas e erráticas. Ao longo de milhares de anos, os polos magnéticos começam a vaguear, acabando por trocar de lugar completamente. Este processo, em que os polos magnéticos norte e sul invertem as suas posições, é conhecido como inversão geomagnética, ou mais simplesmente, inversão dos polos. Mas o que causa esta mudança drástica? Embora os mecanismos exatos ainda estejam a ser estudados, os cientistas acreditam que está ligado à dinâmica complexa do núcleo da Terra. O núcleo, uma esfera de ferro sólido rodeada por uma camada de ferro líquido, atua como um dínamo gigante. O movimento deste ferro fundido, impulsionado pelo calor do interior da Terra e pela rotação do planeta, gera correntes elétricas que, por sua vez, produzem o campo magnético. Ao longo do tempo, instabilidades dentro deste ferro fundido em movimento podem fazer com que o campo magnético enfraqueça e, eventualmente, inverta. É como um peão que começa a oscilar antes de se virar completamente. Estas inversões não são eventos previsíveis como um relógio. Elas ocorrem em intervalos irregulares, em média a cada 200.000 a 300.000 anos.